Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é produzido pela UNEC TV e retransmitido pela TV Sistec e pela Super Canal TV. Ele também pode ser acompanhado pelas redes sociais. A neurologia surgiu na França na segunda metade do século XIX. Já no Brasil, ela teve início em 1902 com a criação da primeira escola de neurologia do país. Este ramo médico é responsável por diagnosticar e tratar condições do sistema nervoso central, de doenças tais como Parkinson, Alzheimer e outros tipos de demência, epilepsia, enxaqueca e diversas patologias que acometem o cérebro. Atualmente, compreende uma área de atuação tão ampla que fala-se em subespecializações na neurologia. Nosso convidado de hoje é formado em Medicina pela UNEC, fez residência em Neurocirurgia pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, especialização em Neurofisiologia Clínica pela Faculdade Centro-Sul do Paraná e em Cuidados Paliativos e Terapia em Dor pela PUC Minas. É filho do comerciante Silvério Garcia Augusto e de Valéria Queiroga Duarte Augusto e noivo da Yara Virgínia. O carinho e amor por Caratinga o trouxeram de volta para a região. Ele traz novidades em tratamentos neurológicos. Logo após o intervalo, você vai saber quem é o nosso entrevistado no especial de hoje. Não saia daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo de Conversa aqui pela UNEC TV, TV Sistec e Super Canal TV. Vamos agora ao quadro Você na Tela, do Começo de Conversa. Meu nome é Denil Batista Lopes, eu acompanho o programa Começo de Conversa. Gosto muito. Parabéns, professor Eugênio. Os nossos agradecimentos, nosso abraço ao Denil Batista Lopes, ele que é auxiliar administrativo no Centro Universitário de Caratinga. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa. Envie seus comentários, a sua sugestão, o seu recado, através do WhatsApp 0339-8899-2831. Nosso convidado de hoje sempre se dedicou aos estudos, tendo inclusive sido monitor de diversas disciplinas durante o curso de Medicina. Hoje ele é neurocirurgião e foi o responsável pela primeira cirurgia neurológica feita no Hospital Irmã Denise, o CASU. Eu estou falando do Dr. Felipe Duarte. Doutor, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa. Obrigado, professor. Prazer muito grande recebê-lo aqui. É todo meu. O bom filho a casa torna, de volta a Caratinga. Justamente. O que te trouxe de volta? É um conjunto de fatores, professor. Eu sou natural da cidade, né? Como o senhor bem disse, meus pais são daqui, o Silvério, a Valéria, minha irmã também. E, de fato, eu tenho um carinho especial por ser minha terra. Mas não bastasse isso, existem outros fatores. Como bem sabemos, a situação do ponto de vista neurológico na cidade precisa ainda de algumas evoluções, especialmente quando falamos do tratamento cirúrgico das doenças neurológicas. Durante minha formação em neurocirurgia, eu realizei várias cirurgias neurológicas nos pacientes do nosso município e da região e percebi que existe essa carência e a partir do momento que tem também a oportunidade de estrutura, de condições de fazer um trabalho diferenciado, foi também um fator que me motivou a retornar para a cidade. Bacana. O senhor fez medicina aqui na UNEC os anos todos, né? Isso. Passou no vestibular, Fiz minha foi até o formação final. médica. E essa escolha pela neurologia, como é que surgiu? O difícil, ele me fascina. E sabemos que manipular, trabalhar com o cérebro humano não é uma tarefa fácil. Ele exige uma habilidade especial, porque o cérebro ele não permite erros. Qualquer deslize pode custar muito caro. Não significa, não estou dizendo isso, que outras partes do corpo não têm sua importância, de forma alguma. Mas quando a gente fala do cérebro humano, ele exige, de certa forma, uma perfeição. E isso sempre me fascinou. Desde a formação acadêmica em medicina, né, estudando anatomia, o funcionamento, né, eu comecei a aprofundar um pouco mais durante a graduação, lendo alguns livros e descobrindo que o cérebro ele é fascinante porque ele agrega todo o saber. É com o cérebro, professor, que nós temos a motricidade, é com ele que nós enxergamos, é com ele que nós escutamos, é com o cérebro
que eu consigo ter uma relação de amizade com outras pessoas. É com ele que eu sinto, que eu apaixono, que eu amo. Ele congrega todo o saber, todas as emoções. Então ele... É a máquina que comanda essa outra máquina fantástica, o corpo humano, né? Eu tive um professor que ele resumia que o cérebro ele é a matéria-prima mais elaborada do universo. Muito bem. E aí, e a cirurgia? Porque aí, assim, o senhor também faz clínica, né? Sim. Faz clínica. O senhor é um neurocirurgião e, inclusive, é um neurocirurgião funcional, não é isso? Isso, funcional. Eu tenho uma subespecialização. Uma subespecialização. E a cirurgia? O que te levou para a cirurgia, quer dizer? Porque nós temos bons neurologistas que falam, por que você não é neurocirurgião? Ele fala, não é? Porque eu não... Aí já não é comigo, não. Eu gosto de tratar clínica. No meu caso, eu via que tendo a capacitação em neurologia, me permitiria tratar diversas patologias. Patologias essas que têm uma condução conservadora, ou seja, um tratamento medicamentoso, reabilitação, um tratamento que não envolve procedimentos invasivos. Ocorre que nem todas as patologias se enquadram, né, nessa condição. Nós temos as doenças que obrigatoriamente vão necessitar de uma abordagem cirúrgica. E diante disso, eu senti o desejo de poder estar habilitado a poder estender esse tratamento a essas condições também. Aí, nesse caso, é necessária a formação, né, neurocirúrgica. E é cirurgião só adulto ou é pediátrico também? Não, É geral, como é que é isso? Atualmente, a gente tem já as subdivisões, né? Você tem a formação em neurocirurgia geral que aborda, digamos, as cadeiras básicas, né? Só que para que você tenha uma maestria, por exemplo, em abordar patologias acometendo crianças, você deve pesquisar, procurar investir nessa área. Então, existem os neurocirurgiões pediátricos. O senhor foi... Eu opero casos, né, infantis, de criança, mas determinadas condições é necessário... Você está falando sobre a importância e o cuidado que é mexer com essa máquina, né, que é o cérebro humano. Aí surge uma dúvida aqui, quer dizer, a imagem, o exame, através de imagem, ele é sempre suficiente para determinar uma cirurgia ou não, neurológica? Eu pergunto porque tem aqueles casos que a pessoa tem algum problema no corpo e aí chega naquele momento que o médico fala, está inespecífico, é melhor abrir para ver o que é. A gente abre a cabeça também da pessoa para saber o que é ou já tem que ir mais ou menos decidido? A decisão de realizar uma neurocirurgia, até mesmo de comunicar, porque você recebeu uma notícia, olha, vai ser necessário um procedimento neurocirúrgico, já é uma notícia pesada. Pois é. Então, definir isso, também é uma tarefa complexa. Não, envolve uma série de fatores, não apenas a imagem, que por sinal é praticamente indispensável, né? Mas também o quadro clínico do paciente, as condições clínicas, inclusive o trabalho do neurocirurgião, ele é um trabalho em equipe. Eu não consigo muitas das vezes fazer certas cirurgias se eu não tiver um clínico geral, um intensivista, outras especialidades auxiliando para que esse paciente também tenha condições de passar por uma neurocirurgia. Porque muitas das vezes são doenças muito graves, complexas, e isso exige também uma atenção refinada. Esse paciente ele tem que estar em boas condições. Existem casos que os pacientes não têm condições clínicas de passar por um procedimento neurocirúrgico, né? Um tumor, por exemplo, de cérebro, o grau de malignidade dele só é possível por biópsia, é isso? Ou não? Quer dizer, tem punção, alguma coisa que se faça nisso? O cara, o senhor detectou, está com tumor. Tem que operar de qualquer jeito, ou falar, não, esse é um grau baixo, é melhor ficar com ele do que correr o risco de alterar a fala, alterar o movimento, porque sempre tem esse risco, né, doutor, quando você opera a cabeça. Foi muito bem colocado, professor. No caso da neurocirurgia, acaba sendo um pouco diferente das outras áreas. Não obrigatoriamente um tumor maligno é aquele que multiplica rapidamente ou que tem metástases, ou seja, ele vai afetar outras regiões. Mas ele pode ser maligno pela localização. Existem áreas dentro do crânio de localização tão complexa de se alcançar
que a lesão por si só, ou seja, falando assim, ela é benigna pelo tipo, mas a localização é maligna. Entendi. E existem hoje algumas opções de abordagens neurocirúrgicas minimamente invasivas. O que significa isso? Hoje eu consigo, com o advento de uma tecnologia que chama estereotaxia, fazer pequena abertura no crânio e por cálculos milimétricos eu vou com a cânula pequena, fina, exatamente no local onde está essa lesão e consigo retirar um fragmento para fazer uma análise, no caso a biópsia, sem aquela necessidade, antigamente, como se realizava, de grandes aberturas no crânio, que são cirurgias que acarretam um prejuízo para o paciente pelo estresse cirúrgico, né? Então, hoje nós temos procedimentos minimamente invasivos, por exemplo, a biópsia estereotáxica, nessas situações. Tá, bacana. O tumor no cérebro é uma sentença de morte? Não necessariamente. Hoje nós temos tumores que o tratamento é ir lá fazer a cirurgia retirada. Pronto. E nisso termina. Que inclusive, muitas das vezes é possível retirar por completo. Mas existem também aqueles tumores que é necessária a terapia adjuvante, ou seja, quimioterapia, radioterapia. É um tratamento mais complexo comparado a essa outra situação, onde basicamente um procedimento cirúrgico resolveria a situação. Eu pergunto até porque quando se falava em abrir a cabeça da pessoa, era quase sentenciando a pessoa à morte, né? Quer dizer, hoje teve uma evolução muito grande nisso, né, doutor? Isso. Nesses últimos anos, a parte da neurocirurgia oncológica, ela evoluiu muito, né? Ela é totalmente diferente até então do que nós tínhamos anos atrás, né? Sim. Doutor, vamos ter que fazer um rápido intervalo, a conversa está boa. Você não sai daí, nós estamos recebendo a visita do neurocirurgião Dr. Felipe Duarte. Daqui a pouco estamos de volta. É já já. De volta com o Começo de Conversa, hoje recebendo o Dr. Felipe Duarte, neurocirurgião que está trazendo muitas novidades em tratamentos de patologias neurológicas para a nossa região. Dr. Felipe, vamos diferenciar a neurologia da psiquiatria? Porque as pessoas confundem isso um pouquinho, né? Qual que é o papel de cada um? No início, acabava que o profissional ele desenvolvia as duas áreas. Nós estamos falando há muitos anos atrás, especialmente no berço, que é na França, no Hospital Salpêtrière. Lá existia o professor Charcot. Ele se interessava muito, tanto no tratamento das doenças orgânicas, ou seja, as doenças estruturais, neurológicas, tanto também os transtornos mentais, que hoje a gente conhece como os transtornos psiquiátricos. Acontece que a partir do momento que vai tendo maior conhecimento das patologias, é necessário maior estudo, maior dedicação. Então, a gama de patologias envolvendo o cérebro humano, seja no sentido falando cérebro, estrutura mesmo, e também funcionamento no sentido de mente, aumentou drasticamente. Com isso começou-se a dividir aqueles profissionais que se dedicavam mais ao estudo da mente e as patologias inerentes a ela, e aqueles profissionais que estudavam e aprimoravam mais no conhecimento das doenças estruturais do órgão cérebro mesmo, né? Muito bem. Aí começa a divisão entre a neurologia e a psiquiatria, né? E a neurologia, ela sofre ainda esse preconceito que a psiquiatria e a psicologia sempre sofreram de que tá indo em psicólogo, tá indo em psiquiatra, é maluco, né? Neurologia também tem isso? De fato, ainda existe aquela resistência da população em geral em ir ao psiquiatra. Porque tem aquele clichê, você vai no psiquiatra é porque é doido, é porque tem algum transtorno mental severo. Ainda existe esse pensamento, né? E isso acaba levando com que pacientes com patologias psicossomáticas da mente, ele busque a atenção ao neurologista, né? Pela essa mentalidade que ainda existe. Muito bem. Só que hoje em dia a gente já tem uma divisão bem definida, né? Tá uma depressão profunda,
eu procuro quem? Psiquiatra. Existem casos. Tá um tique nervoso que não consigo ficar livre dele, eu vou em quem? O tique ele acaba tendo aí os dois também, porque o tique ele pode ser um tique de origem psicossomática, mas também pode ser por algo estrutural. Nesse caso, eu iria inicialmente ao neurologista, fazer uma avaliação, descartado causa estrutural, é possível fazer um segmento psiquiátrico. Mas existe também hoje a neurocirurgia psiquiátrica. Existe, que é a neurocirurgia funcional. Por exemplo, casos de depressão severa, onde o tratamento com psiquiatra foi realizado da melhor forma possível, onde tentou as medicações, tentou uma terapia adjuvante e passe, por exemplo, 5 anos e não tem uma resposta adequada, esse paciente ele pode ir ao neurocirurgião funcional para avaliar um procedimento cirúrgico para tratar a depressão, por exemplo. Muito bem. Ou, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, agressividade. Uma enxaqueca. A enxaqueca existe cirurgia também. Né? É mesmo? Passivo cirurgia, que a pessoa que toma remédio a vida inteira, sim, é possível fazer uma cirurgia? É possível. Hoje nós temos uma tecnologia chamada de neuroestimulação. O que significa isso? Eu posso implantar um eletrodo numa região específica, na parte posterior aqui do crânio, que ele estimula um nervo que participa da gênese, da desencadeamento do quadro de dor de cabeça. Esse eletrodo ele é conectado num marca-passo, um gerador. Dele sai o estímulo. Fica tudo por debaixo da pele. E esse estímulo, evidentemente, né, que é feito de uma forma bem específica, ele vai tratar as dores crônicas, por exemplo, no caso de uma enxaqueca. O tique nervoso, eu queria voltar nele rapidinho. Ele também tem cirurgia para tique nervoso? Tem também. Nós temos, inclusive, uma síndrome que cursa com muitos tiques, chama síndrome de Tourette. Além dos tiques, que podem ser variados, a pessoa ela pode até ter a característica de emitir sons vocais de baixo escalão. Ela pode ter emissão de alguns gritos, berros, inclusive é extremamente estigmatizante. Isso compromete a qualidade de vida do paciente, porque, como bem sabemos, para que a gente possa exercer a nossa função como cidadão, como pai, como filho, na sociedade, a gente precisa ser independente, a gente precisa conseguir interagir com as pessoas. Agora, imagina a situação de ter uma pessoa com tantos tiques, em emissão de sons de baixo escalão, fica complicado para ela. A pessoa fica mais presa, sim, foge dos grupos sociais, justamente, sofre bullying, porque sofre mesmo, muito complicado isso. Muito complicado, existe procedimento cirúrgico. E Parkinson, doutor? Parkinson é uma doença neurológica. É uma doença que o neurologista trata, é isso? Sim, justamente. E tratamento para Parkinson ele é sempre um paliativo para causar menos problema ou tem jeito de reverter ou melhorar a situação de quem está com Parkinson, por exemplo? Por muito tempo, o Parkinson, ele basicamente falando, né, de uma forma simples, era conduzido com tratamento farmacológico, com medicamentos, que existem várias classes. Hoje, nós temos uma tecnologia chamada de DBS, vem do inglês, uma sigla para Deep Brain Stimulation, estimulação cerebral profunda. O que é essa tecnologia? É um procedimento neurocirúrgico, onde é implantado um eletrodo em área profunda do cérebro, uma área que tem participação na gênese daqueles sintomas clássicos do Parkinson, tremor, a rigidez. A partir do momento que eu implanto esse eletrodo nessa região, esse eletrodo ele vai ser conectado num neuroestimulador que, por sua vez, vai ser preparado de uma forma bem específica para emitir estímulos lá naquela região onde o eletrodo está. Com isso, tratando esses sintomas do Parkinson e, consequentemente, podendo inserir esse paciente novamente nas suas atividades, por exemplo. Vai passar a tremer menos e tal, vai ter um controle maior disso. Podemos falar até de resolução temporária do tremor. Que bom. Nós temos casos de pacientes com tremores severos, refratários a tratamento farmacológico. Ao realizar esse procedimento cirúrgico, ele tem um controle muito bom desses sintomas, inclusive podendo ficar independente. Eu tenho que aproveitar esse momento que eu não posso deixar de fazer essa pergunta, porque o pessoal que está nos assistindo,
e reside na região aí próxima, pelo menos de Caratinga, aí num raio de 100, 150 quilômetros, qualquer uma dessas questões que o senhor está falando de cirurgia aí, elas podem ser feitas hoje em Caratinga? Pode ser feita hoje no Hospital Irmã Denise, né, que tem hoje o aparato Muito tecnológico e estrutural para poder realizar neurocirurgias. Bacana, muito bem. Alzheimer. Alzheimer é uma doença de quem cuida dela? Neurologista ou é psiquiatra? É neurologista, é uma doença neurodegenerativa. É a causa mais comum hoje de demência, né? Nós temos demências irreversíveis e temos demências reversíveis. O Alzheimer é uma doença irreversível, ainda progressiva, sem perspectiva de cura e que, a princípio, é a mais predominante hoje na população geral. Mas também temos causas reversíveis. E tem jeito, pelo menos, de paralisar um pouco, não? Quer dizer, ou ela é sempre progressiva? No momento ainda não tem como, ainda não temos uma ferramenta que consiga, digamos, frear a evolução da doença. Nós temos algumas medicações que melhoram os sintomas, auxiliam na condução do caso. Temos uma medicação muito em breve saindo que promete em torno de 20% frear a evolução, mas realmente falar numa estabilização não. E prevenção, tem? Nós podemos falar que existem medidas que podem postergar o início da doença. Falar em prevenção ainda é complicado. De fato, talvez muitos do que vão assistir o programa já devem ter escutado falar, tem uma alimentação saudável, faz cruzadinha, leitura, aprende um idioma. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Mas a gente não tem comprovação que isso previne. Nós temos, cientificamente falando, né, retarda a chegada do Alzheimer. Justamente. Muito bem, doutor, vamos para um rápido intervalo. Você não sai daí, a conversa com o doutor Felipe Duarte está muito interessante e esclarecedora. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos começando o terceiro e último bloco do Começo de Conversa. E você que chegou aí agora vai poder acompanhar o final de uma entrevista sensacional com o Dr. Felipe Duarte, ele que é neurocirurgião e também neurologista clínico, responsável pela primeira cirurgia neurológica realizada no CASU, Hospital Irmã Denise. Dr. Felipe, pouco tempo, muito assunto, mas vamos tentar fazer aqui, usar esses 10 minutos agora para esclarecer mais ainda. Aneurisma e AVC. Qual a diferença desses dois? Bem, um aneurisma, professor, imagina que existe uma mangueira que passou um tempo e ela começou a fazer aquela barriguinha. Da mesma forma, imagina agora um vaso que temos dentro do crânio, que por algum motivo teve uma frouxidão na parede dele e fez uma barriguinha também. Em algum momento, por algum motivo pode ser variado, às vezes a pressão subiu demais, aquela parte fragilizada, que é a barriguinha do vaso, se rompe. Vai entornar sangue ao redor, num espaço que chamamos de espaço subaracnoide. Esse é o aneurisma. O AVC, especificamente o que a gente chama de hemorrágico, no parênquima encefálico, ou seja, no tecido do cérebro mesmo, existem pequeninos vasinhos. Um deles se rompe. Um deles se rompe ali. São espaços diferentes e são tratamentos diferentes. O aneurisma, como ilustramos aí uma metáfora da mangueirinha que tem a barriguinha, ele precisa ser fechado. Esse fechamento ele pode se dar por uma cirurgia aberta, abertura do crânio. Vou lá no lugar onde está esse vaso fragilizado e coloco um clipe e oclui esse local que teve essa ruptura. O AVC hemorrágico não necessariamente precisa de cirurgia. Alguns casos são necessários porque o volume de sangue é muito grande. Dá uma pressão no então cérebro. Eu vou drenar, é o sangramento. Eu não estou indo, por exemplo, fechar algum vasinho que rompeu. Isso não se faz necessário no AVC hemorrágico. Existe também outra opção terapêutica, no caso de aneurisma, que ao invés dessa cirurgia aberta,
eu posso fazer a oclusão desse local de fragilidade por dentro do vaso. É uma terapia endovascular, a grosso modo de dizer, como se fosse um cateterismo. É navegado por dentro do vaso até chegar lá naquele local onde tem esse aneurisma que se rompeu e com molinhas eu ocluo aquele local. Tá. O médico clínico ou a pessoa que está atendendo alguém com um AVC ou com um aneurisma, pelo comportamento, tem algum sinal que o paciente dá para ele pensar isso é aneurisma, isso é AVC? Tem. Eu falo quanto às sequelas, até porque tem que tratar rápido. Não, com certeza, com certeza. O que eu diria que são características típicas de alguém que acabou de ter um rompimento, uma ruptura de um aneurisma cerebral. A dor de cabeça mais forte da vida, geralmente, eles têm experiência como se fosse um choque cortando pelo crânio. É uma dor de cabeça muito intensa. Tanto é que eles chegam a ter vômitos nesse momento. De dor. De dor. A pessoa, ela pode ficar com a nuca rígida, uma rigidez de nuca. Isso é muito típico de ruptura aneurismática. Muito bem. Né? Não necessariamente nós estamos falando que o paciente fica com aquele fenótipo, aquela aparência do paciente que tem um AVC, onde que a gente encontra um paciente que tem metade do corpo paralisado, com perda de força, ou com a boca desviada, né? O desvio da rima, que é a boca torta, todo mundo conhece. Né? O aneurisma não necessariamente evolui dessa forma que a gente conhece do AVC. O típico dele é essa dor de cabeça mais intensa e vem essa rigidez de nuca. É interessante. E eu já peguei um caso, por exemplo, de uma tia minha que teve um AVC e na hora de fazer a imagem, percebeu-se que ela já tinha tido um AVC antigo, porque tinha uma imagem antiga lá, e que nem ela percebeu, nem a família percebeu. Quer dizer, isso é possível, né? É possível. Da mesma forma que a gente pode machucar a pele e ficar uma cicatriz, isso pode acontecer intracraniano também. Ficam cicatrizes de qualquer insulto que possa ter ocorrido previamente. Muito bem. Autismo, queria falar sobre isso. O senhor é neurologista clínico também, certamente atende essa especialidade. E o autismo ainda tem muito preconceito em cima disso, para o pai e para os pais, né? Aí a família, de uma maneira geral, aceitar e entender uma criança com autismo. Qual é o sintoma? Quer dizer, tem alguns primeiros sintomas para falar. Vou levar porque está parecendo que é autista. Bem, algumas características que a gente pode reparar na criança que tem que levar o pai, a mãe a procurar uma avaliação especializada, por exemplo, de 1 a 2 anos, uma criança que não firma um contato visual, aquela criança que tem um atraso na fala, a criança que não aponta querendo mostrar, olha papai, a pipa, mamãe, olha o passarinho, o cachorro, ou seja, a criança não está pedindo algo, ela está apontando, curiosidade, mostrando. Criança que não faz isso, eu pensaria, algo não vai bem com ela. Também. Aquela criança que, por exemplo, até um pouco mais novinha, que ela não se sente acolhida no colo, mas que coloca no berço e fica bem. Pode ser que algo não vai muito bem com ela. Criança, você dá aquele tanto de brinquedo para ela, quem sabe até brinquedos de uma cor, de outra, e em vez de brincar com os brinquedos, ela organiza em fileira, é algo para perceber. Pode ser que algo esteja acontecendo com essa criança. Muito bem. E tem graus diferentes de autismo? Sim, nós temos várias apresentações. Tá. Hoje a gente chama até do espectro autista. Muito bem. Tem situações que a convivência vai ser mais tranquila, tem uns que realmente não quer se socializar, não é isso? Nós temos alguns quadros dentro do espectro autista onde que a criança pode até ter muita habilidade em determinada situação. Nós temos pacientes autistas que são exímios pianistas, por exemplo, exímios matemáticos, físicos. Isso pode acontecer. O autismo é uma doença que quem trata dela é o neurologista. É o neurologista infantil. TDAH? Neurologista infantil e o psiquiatra infantil. O psiquiatra também. E existe uma febre de TDAH, porque a gente não ouvia falar muito nisso, e agora
é muito comum e as escolas vão recebendo atestado, crianças com TDAH, porque aí precisa de um acompanhamento, precisa de ter prova mais facilitada. Como é que é isso? Sabemos que existem contribuições genéticas, epigenéticas e ambientais para a gênese dos transtornos. As ambientais entram a situação onde esse indivíduo está inserido, a forma como existe a convivência, tudo aquilo que ele recebe para ele no ambiente pode interferir, inclusive contribuindo para que uma criança evolua com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Bacana. Eu tinha mais um monte de questões, mas eu queria falar rapidinho de duas questões rápidas. Cisticercose, que é um tipo de doença que já foi muito comum, na minha infância era muito comum, a gente não se ouve falar mais nisso. E a sua opinião sobre a telemedicina. Precisava que o senhor usasse um minuto para responder essas duas questões. Tá certo. Bem, a cisticercose é uma doença típica de país subdesenvolvido. A partir do momento que a gente tem uma evolução, um crescimento na atenção básica, nas condições higiênicas, socioculturais, evidentemente vai ter uma redução no número. Cisticercose tem, basicamente falando, duas fases. Uma ativa, que essa preocupa, exige uma atenção mais criteriosa. E uma inativa, onde o que conhece como ovo da solitária já está calcificado. Isso praticamente não acarreta muito comprometimento. Melhor deixar quietinho. E a telemedicina, o senhor é contra ou a favor? Telemedicina. A telemedicina está em alta agora e foi colocado que ela seria uma ferramenta para auxiliar a atenção para aquelas populações mais distantes que não conseguem ter a proximidade com o médico. Qual que é o problema que eu vejo nela hoje? O contato, o toque, o olhar, a proximidade do médico com o paciente, isso é terapêutico. O paciente às vezes está querendo mais uma atenção, né, do que remédio. Por isso que a anamnese é muito importante, esse acolhimento bacana. Eu vejo que tem seus pontos positivos a telemedicina. Tem sim, de fato tem. Mas ela não pode ser utilizada para sanar um problema que é secundário a outras causas. Bacana. Doutor, o senhor tem aí um minuto para suas considerações finais. O senhor vai se dirigir para essa câmera aqui, deixar o seu recado aí para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Supercanal TV e os nossos internautas. Bem, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com o professor Eugênio, com toda a equipe, podendo estar transmitindo algumas informações para vocês que acompanharam o programa de hoje e dizer que eu tenho certeza que daqui para frente a saúde, especialmente vou falar do ponto de vista neurológico, ela tem muito a melhorar, né? Hoje a gente pode ver que o hospital Irmã Denise, a instituição, abraçou essa causa, está investindo e daqui para frente, junto com todos, a gente vai fazer uma história diferente na saúde neurológica da nossa cidade e região. Bacana. Doutor Felipe, um grande abraço, muito obrigado pela presença aqui. Obrigado. Leva um abraço lá para o Silvério, para a Valéria. Um prazer muito grande recebê-lo aqui. E assim nós encerramos o começo da conversa de hoje, agradecendo ao doutor Felipe Duarte pela presença e a participação. Um grande abraço a você que nos acompanha e até a próxima, se Deus quiser.